E a pergunta do dia é: PVC ou alumínio? Uma das escolhas mais importantes que deves tomar numa obra está em muito relacionada com as escaixilharias. Porquê? Por várias razões. Primeiro, as escaixilharias têm um peso significativo no custo total da obra, entre 10% a 15%. Depois, porque quanto maiores as janelas, mais importantes têm de ser as suas propriedades para fazer o papel de uma parede em termos térmicos e acústicos. Finalmente, porque é essencial na estética, na segurança e na iluminação natural da tua casa. Mas voltando à pergunta, PVC, alumínio ou madeira? Madeira? Vamos meter a madeira também. Começando pela acolhedora madeira. Este material é, como toda a gente pode constatar, cada vez menos usado. A sua alta manutenção e consequente curta duração, associada ao custo mais elevado, fazem com que raramente seja opção nas habitações modernas. Ainda assim, garante uma estética única, rústica e com excelente isolamento térmico. Já andam aí fabricantes a pensar em produtos derivados e qualquer dia vai voltar a aparecer. Sobre o alumínio, surgiu como primeira alternativa à madeira, oferecendo uma opção mais duradoura. É um material extremamente resistente e facilmente reciclável. Já muito se evoluiu desde aquele típico perfil cinzento baço ou cor neutra, se quiserem, que nos remete para os anos 70. Hoje, temos opções com acabamento lacado ou folheado, aumentando as escolhas estéticas, incluindo imitação em madeira. É bastante flexível, a nível de design, permite vãos de grande dimensão e formatos fora do normal. Mas nem tudo são rosas. O alumínio tem uma alta condutibilidade térmica e por isso é colocado este corte em PVC. Da parte de fora para a parte de dentro, tu tens aqui esta coisinha que é feita em PVC, chamado corte térmico. Não deixa de ser curioso que é o PVC que corta a transferência de calor do alumínio. Mais recentemente surgiu o badalado PVC, uma opção que tem vindo a ganhar bastante terreno face às alternativas pré-existentes. É um material durável, com baixa manutenção e com inúmeras alternativas a acabamento folheado, tendo já ultrapassado as limitações do típico PVC branco. Como podem ver, este que eu tenho aqui é o perfil normal, 7 cm de espessura, mas já existem janelas de correr em PVC com espessuras mais reduzidas, proporcionando um efeito mais clean às caixilharias. Mas agora tu dizes, eu também sei ir à net procurar as características do PVC e alumínio. Tudo certo, mas investigaste o suficiente para conseguires ter uma opinião mais formada sobre o assunto? A nós apeteceu-nos. Para começar, dizer-te que melhores soluções não existem. O PVC tem coisas melhores que o alumínio e, por sua vez, o alumínio tem coisas melhores que o PVC. E esta é a ficha que vos tem de cair. Não há uma única solução para as coisas ou para as obras. Existem várias e todas podem estar certas, cada uma à sua maneira. Eu, por acaso, acho que há uma solução única para as obras. Então, caso aos pecados. Também acho. Continuando. Para decidires, há inúmeras escolhas a fazer e os fatores decisivos vão ser o preço claro e o coeficiente de transmissão térmica U, que é basicamente o inverso da resistência térmica que falámos lá atrás nos tijolos. Neste caso, quanto mais elevado o U, menor será o desempenho ou a eficiência térmica da caixilharia. Generalizando, podemos indicar a madeira como estética e sustentável, o alumínio como durável e versátil e o PVC como de baixa manutenção e uma solução um bocadinho mais económica. Outra coisa importante, já que estamos a falar na eficiência, está na escolha entre caixilharia de correr ou de abrir. Apesar da maior flexibilidade da caixilharia de correr, especialmente em espaços pequenos, e eu adorar e achar muito mais prático janelas de correr, tenho que reconhecer que são menos eficientes que as de abrir. E agora vocês perguntam, porquê, Bruno? Porque as de abrir, fechadas, ficam estanques, e as de correr não. Mesmo que escolhas as chamadas paralelas, ou smoothie, nunca consegues garantir a mesma estanquicidade que nas portas ou janelas de abrir. Aqui, mais do que a estética, terás de tomar uma decisão baseada na funcionalidade que queres para o teu espaço. Por fim, vamos falar um bocadinho sobre o vidro. Tão importante como a escolha da caixilharia é a escolha do vidro. Ou melhor, vidros, já que os vidros simples são uma característica de casas mais antigas e ainda não remodeladas. Então, basicamente, podemos ter vidro duplo e agora também já existe vidro triplo. Naturalmente, o vidro triplo oferece melhores características, mas se 2 já são caros, 3 tens provavelmente de doar um rim. Focando no que mais se vê por aí, o conjunto envidraçado é composto por um sistema de 2 vidros separados por uma caixa que pode ser preenchida com ar ou com gás. Aqui é importante ter em conta que os vidros devem ter espessuras diferentes para atenuar frequências mais abrangentes, melhorando o comportamento acústico do envidraçado. Um dos vidros pode ainda ser laminado, melhorando a performance acústica, térmica e a segurança, já que não se quebrará em 1000 pedaços em caso de acidente ou assalto. E agora tu perguntas, o que é um vidro laminado? É composto por lâminas de vidro unidas por uma ou mais camadas de película de plástico que garante que os estilhaços se mantenham presos em caso de quebra. É claro que não o torna totalmente inquebrável a qualquer impacto, mas aumenta significativamente a sua resistência. De referir ainda mais 2 aspectos importantes sobre os vidros. A câmara entre eles pode ser de ar
ou de gás. Quando é gás, mete-se argon. É mais caro sim, mas aumenta-te a eficiência térmica do vidro. No entanto, é essencial que a caixa de ar, ou melhor, de gás, esteja totalmente e hermeticamente isolada, evitando perdas e criação de condensações. Ainda mais relevante para a eficiência térmica está a escolha de um vidro com proteção solar. E qual a diferença para os vidros normais? É que estes são vidros que recebem uma deposição de camadas de óxidos metálicos na superfície do mesmo, refletindo uma grande parte da radiação, permitindo ainda assim que a luz visível atravesse a janela. Por fim, quando estiveres a desenhar a tua casa na cabeça, não te podes esquecer da orientação solar. O que é que eu quero dizer com isto? Numa fachada virada a norte, a dimensão das janelas deve ter em conta que será um ponto de perdas térmicas importante e sem sol. Aqui, pequeno pode ser mesmo melhor. Já numa fachada virada a sul e sem grandes barreiras solares externas, como árvores, varandas ou palas, é importante optarmos por vidro com proteção solar. Melhor ainda se tiver gás na caixa de ar e se for laminado. Se não quiseres acordar cada vez que passa um carro à tua porta, escolhe espessuras diferentes de vidro e conseguirás melhorar a acústica. Para aprofundarmos os nossos conhecimentos e introduzindo um bocadinho daquilo que vai ser a segunda temporada da Casa aos Pecados, arrumem por favor os cadernos, vamos todos de visita de estudo. Então, estamos aqui hoje na Janelar, uma empresa de amigos, para fechar o tema das caixilharias. Vamos lá? Então, Sandra, obrigado por nos receberes. Como as pessoas que nos acompanham não gostam de perder tempo, vamos direto ao assunto, pode ser? Claro. Pronto, primeira pergunta. Ouvi falar de uns perfis de PVCs para janelas de correr que são mais estreitos que os normais. Consegues nos mostrar? São estas? Era como estavas a dizer, isto é um lançamento que saiu agora na feira na Alemanha. É o mesmo sistema que já tinha sido lançado ano passado, que vai substituir as séries mais pequenas, porque as séries passaram todas a ser de 70 para 80, é agora a tendência do mercado. E o que é que eles resolveram fazer? Resolveram lançar estes perfis centrais mais reduzidos para se equipararem às janelas de alumínio. Exatamente. Okay. Para além disto, apesar de não estar aqui em exposição, saiu outra novidade, que é a soleira, em vez de ter esta altura como das é rebaixada? Tem 1 centímetro. Ou seja, ela fica 1 centímetro abaixo do chão, acima do chão, acima do chão, sim, mas já não oferece aquela barreira de passagem. Sim, temos que levantar o pé e passar. Okay. Já agora outra coisa, eu não gosto muito de ver este cinzento aqui nestes vidros. Isto existe alguma alternativa que nós possamos usar nas janelas? Imagina, por exemplo, que eu gosto das caixilharias em preto. Eu consegui, em vez desse cinzento, ter isto tudo preto? Tens várias alternativas. Pronto, isto é o espaçador usual. É aquele que se vê já desde 1900, desde que há os vidros duplos, no fundo é isso. Exatamente. Mas agora temos em branco, temos em cinza claro, temos em preto e ele até tem propriedade térmica. Ou seja, ele vai fazer com que o vidro tenha um comportamento térmico superior. Como é plástico, à partida é menos condutor. Consegues nos mostrar? Está aqui. Por exemplo, olha, este espaçador já é preto. Mas isto é outra louça. Se escolherem caixilharia preta, conseguem minimizar aquilo que é o impacto visual da vossa janela, quer de dentro, quer de fora de casa. Então, e números? É assim, não é muito mais caro. Estamos a falar aqui, é 10%, 15%? É, se calhar, nem tanto, sim. Anda para aí cerca nos 10% a mais sobre o preço do vidro. Sobre o preço do vidro. É. Imagina este cenário. Tenho uma casa e não quero colocar stores. O que é que tu aconselhas como melhor solução para o vidro a colocar nas caixilharias? Porque, como sabemos, não é? Não havendo stores, o vidro é a única coisa que faz o mesmo papel térmico e acústico da parede que lá temos ao lado, certo? Exato. Pronto. Aí, obrigatoriamente, consoante a fachada, não é? Temos que colocar um vidro de controle solar já muito mais reforçado. Por exemplo, um Solar Lux ou um SNX, pronto, dentro destas gamas. Depois, a pessoa há de escolher aquela tonalidade que mais lhe agrada para complementar... Mas, se me permites, antes da tonalidade, qual é que é a diferença desses vidros solares? É que a taxa de incidência... Quanto mais espelhado é o vidro, espelhado, mas este espelhado não é naquele sentido tradicional. Sim, tipo aqueles carros do tuning. Sim, eu percebo. Como é que são feitos estes vidros de controle solar? Eles levam capas de minerais que lhes fazem aquela reflexão. Portanto, isto é mesmo a capacidade refletiva do vidro de refletir os raios. Portanto, é isto que vai impedir que o raio... Ou seja, quanto maior for essa capacidade refletiva, melhor vai ser, no fundo. Exatamente. É isso. Mas também tem o senão, que é quanto mais escuro vai ficar dentro de casa. Exatamente, já percebi. Exatamente. Portanto, temos que haver aqui um equilíbrio. Exatamente. Por exemplo, estes aqui são espetaculares em termos de mas está aqui umas coisinhas. Era o que eu estava a falar há bocado, em termos das tonalidades. E depois nós temos aqui a transmissão luminosa, este permite 21%, a reflexão 24% e o fator solar. Ou seja, quanto mais transmite, maior for a transmissão da luz, melhor.
que é a Sim, reflexão. exatamente, Ok, sim, pronto. sim. Portanto, 21, 20... Então, quer estes dizer... têm todos valores muito equiparados. este aqui é muito baixinho. É. Ok, esse utiliza-se mais para quê? 8% de Olha, light essa- transmission? Estas soluções, por norma, nem são tão usadas em habitação convencional. São mais usadas em edifícios grandes, em que Aqueles as tipos superfícies fechados. são todos envidraçados. Sim, Ok, já porque- percebi. Até por uma questão de manutenção. Estes edifícios, para arrefecerem e para aquecerem, têm gastos enormes em Então energia. aquela torre gira que agora há ali em Campo Lido foi feita tudo com isto. É, são vidros destas gamas, sim. Muito bem. Porque isto já tem que haver aqui uma gestão de recurso. Por exemplo, temos aqui esta amostra que tem vidro triplo, não é? É por um motivo, não é só pelas características do vidro em si, mas porque os sistemas de caixilharia também estão todos a evoluir no sentido de cada vez serem maiores em termos de profundidade, Ok. ok? Faz Quanto maior é a sentido. profundidade, maior a necessidade do próprio elemento de vidro também Para acompanhar. não ser tudo perfil. Acompanhar, portanto, isto já é uma série de isolamento de alta performance e ela já é uma série de 80. Cá para nós, isto tem um U de quanto e as normais têm um U de quanto? Mais ou menos, só para ter uma noção. Estas séries já com o vidro andam aqui por volta de 1.3 e as que têm fibra de vidro acho que já vão mesmo abaixo do... E as normais toda a vida? Quais é que, o que é que se costuma pôr? Mais As ou normais menos. toda a vida, aquela sistema de 1.5? correr... Não, já estamos a falar de 2 ponto tal. 2 ponto qualquer coisa para 3. Vamos ter a comparação, vamos nos focar só no vidro. Por exemplo, Ok. um vidro térmico com um controle solar, como aquele que nós aqueles orçamentamos por espelhados? defeito. Ah, ok. Ele já é ligeiramente espelhado, mas aquele que nós orçamentamos por defeito, esse tem um coeficiente térmico de 1.3, ok? Sem gás argon. Com gás ele baixa para 1.0. Portanto, Ok. já é ótimo. 0,3 é interessante. 1.3. Não, estou a dizer 0,3 a da diferença diferença. do gás Mas- argon para não. Mais interessante é a comparação. O mesmo vidro duplo, sem esse vidro que eu vos estou a falar, com a composição normal, sem nenhum incremento térmico, tem 2.7 de coeficiente. É uma mais grande do diferença. dobro. É mais do dobro. Portanto, Então o quer dizer, ganho- compensa-me se calhar mais mudar o vidro do que aumentar para vidro triplo. Porque o vidro triplo é só se eu meter aquela caixilharia nova que há que é mais profunda, é isso? Meter um vidro triplo sem meter num destes vidros um vidro que faça isolamento térmico e controle solar não vai ter... E normalmente é o de fora. Sim, tem que ser mesmo o de fora. Tem mesmo que ser o Tem de que ser o fora. de fora, sim. Ok. Porque ele é que faz a reflexão dos Tocaste num raios ponto importante, a história da caixa de ar ser com gás argon ou não. Consegues rapidamente explicar a diferença? É assim, o gás o que vai fazer é melhorar o comportamento térmico do vidro. Ok. Ok? Pronto. Existem vários gases que se usam dentro da câmara do vidro. O mais usual é o argon e, como viste, faz uma diferença enorme quando é acoplado e ele reage muito bem aqui, em situações principalmente no frio. Então, terminamos aqui. Este é de alumínio, ok? Este é o Queres explicar um bocadinho? Quero. É assim, estes são os novos sistemas que cada vez mais estão em moda agora com os novos projetos de arquitetura, não é? São sistemas já minimalistas que privilegiam a área de vidro em relação aos perfis. Já agora outra pergunta. Imagina que eu vou escolher uns stores. O que é que eu tenho que ter atenção para escolher os stores corretos para a minha casa? É assim, o material há de ser a primeira coisa que temos que pensar em termos dos stores, não é? Porque existem stores, por exemplo, de PVC, existem stores de alumínio. E Regra geral são alumínio. nós, por norma, instalamos sempre store de alumínio. Ok. Com aquela espumazinha amarela Sim. por dentro. Esse é o store térmico. Ok. Ok, o store térmico é alumínio, mas é alumínio em chapa e não é alumínio como o alumínio das janelas. Há aqui uma diferença, porque existem stores de segurança, que são os stores extrudidos, em que o processo de fabricação é exatamente igual aos perfis das janelas. Ok. E são stores mais robustos. Este é tipo como se fosse uma lâmina desse alumínio. Exatamente. Ok. O outro é uma chapazinha, o que normalmente vemos é uma chapa com a espuma injetada por dentro, que dá alguma característica térmica, mas a principal função do store é fazer sombra. Ok? Nem é tanta proteção, porque o store... Então, voltando à nossa pergunta. Sim. Qual é o parâmetro mais importante que eu tenho que ter em linha de conta na escolha de um store? Ou eles, é só a robustez, através daquele alumínio igual às caixilharias, ou aquele alumínio mais fininho? Ou é outra razão? É assim, eu vou dar Térmico versus não vou virar térmico? a questão Ok. ao contrário. Eu, quando vou fazer um levantamento a uma
casa para os stores tem que ter em conta a dimensão do store. A lâmina tem que ser dimensionada para o tamanho da janela. Se for muito comprida, tem que ser dos grossos, dos mais robustos. Exatamente. Ok. Ou seja, quanto mais comprido é o vão, maior tem que ser a lâmina. Estava-me a lembrar de outra situação. Nem sempre se usa este tipo de store. Muitas vezes também se usam aqueles stores que nós chamamos de brisa solar. Sei. São aqueles orientáveis Sei. que trabalham pelo exterior e esses também permitem fazer algumas A dimensões. ideia, não sei se concordas comigo, mas a ideia que eu tenho desses stores é que eles não devem ser muito fáceis de limpar. Então, trabalho. Pois, exato, não Dá é? trabalho. Pelo menos é a ideia Sim, que eu sim, tenho. Sim, Ok. sim. Não é a coisa mais prática, mas também resultam bem em termos de arquitetura moderna também. Sim, são vê-se muito, soluções. às vezes faculdades e aquelas Às coisas mais vezes, modernaças. E mesmo moradias habitacionais. O que é mais caro? O aro ou o vidro? Depende. Regra geral. O vidro pode ser mais caro. Por norma não é. Por norma é a estrutura da janela em si que é mais cara. Mas se optarmos por vidros com Fator determinadas solar, características, espelhados já e por aí fora. Já pode escalar rapidamente. Sim. Ok. E costumas instalar mais de correr ou mais de abrir? Instalo sempre muito mais janelas de abrir, por vários motivos. Para já, porque a janela de abrir É mais estanque. é mais estanca, faz melhor isolamento acústico, é mais barata do que a janela de correr. Em todos os sistemas que são sistemas de isolamento. Mas esteticamente, a de correr poupa-te espaço. Sim, mas por exemplo, para limpar é uma porcaria. Pois, porque não se consegue. Isto Não, sim. podes estar à vontade, isto aqui é um programa, Mas estamos sim, todos à vontade. Porque não temos a facilidade, ou temos acesso ao exterior, ou então pode ser um pesadelo fazer uma limpeza. Estou a E essas perceber. janelas não dão para retirar. Não estou- exatamente. Se for As uma janelas- janela num prédio sem varanda, estou a entender. Ou seja, temos o vidro sempre sujo, então E depois aí aquilo tiramos já o ninguém faz ginástica. aquela história de Já tirar. não e... conseguem tirar, porque assim, com a evolução, cada vez os vidros são maiores É e muito mais pesado, espessos. muito pesado. O próprio caixilho em si é pesado, portanto, e além disso, quando são janelas de correr, elas vêm com os corta-ventos em cima e em baixo, que impedem também o alavancar da janela para retirar, ou seja, tem que se retirar primeiro aquela peça para se conseguir tirar a janela. Puro e duro, para fechar, PVC ou alumínio? PVC, melhor isolamento acústico, melhor isolamento térmico, melhor preço. Está respondido. Um abraço e até ao próximo episódio da Casa aos Pecados. Está tudo bem contigo? Estava tudo bem até me vi chatear. É? Estás bonzinho? Epá, não me Vamos perguntar aqui ao Xanito. Olha. Xanito, PVC ou alumínio? PVC. Diz? Não percebi. PVC, ó, burro do c...